Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no Museu da Imigração, no bairro do Brás, na cidade de São Paulo, onde o historiador Henrique vai contar pra gente como a imigração dos italianos mudou o panorama e a história do nosso país. É claro que a gente não podia deixar de ter essa conversa para trazer mais conteúdo para vocês do nosso Itália Doce Vida. Meu nome é Henrique Trindade, eu sou historiador, formado pela Universidade de São Paulo e sou pesquisador do Museu da Imigração no estado de São Paulo desde 2014, desde a reabertura do museu, né? Ele ficou fechado entre 2011 e 2014 e passou por um processo de restauro, e aí em 2014 ele foi reinaugurado e eu faço parte dessa equipe. Eu já trabalho um pouco na área de museus faz um tempo, trabalhei no Museu Anchieta, que todo mundo conhece aí mais como parte do colégio, e também trabalhei no arquivo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Eu costumo dizer que São Paulo é tão grande que precisou nascer duas vezes, né? Nasceu lá em 25 de janeiro, no século XVI, onde hoje a gente conhece como Pátio do Colégio, e para mim São Paulo nasceu pela segunda vez aqui no prédio da Hospedaria de Imigrantes do Brás, onde fica o Museu da Imigração. Para vocês terem uma ideia, em 1872, na época do primeiro censo do Brasil, São Paulo tinha por volta de 30 mil habitantes. Isso era menor, por exemplo, do que a população do Rio de Janeiro, de Recife, Salvador, Campinas, E quando da inauguração da Hospedaria de Imigrantes do Brás, em 1887, já nos primeiros anos de funcionamento da hospedaria, os números de imigrantes que chegam no Brasil são enormes, Só em 1891 passaram aqui pela Hospedaria de Imigrantes do Brás mais de 90 mil pessoas. Ou seja, o triplo da população que a população de São Paulo tinha 20 anos antes, E dessas 90 mil pessoas, só para dar um exemplo, a grande parte delas era da Itália, especialmente do norte da Itália. A primeira fase, digamos assim, da imigração italiana para São Paulo é uma fase que corresponde aos anos de 1887 até 1902, o que a gente chama aí da grande imigração de italianos. E esses italianos, eles são especialmente do centro-norte da Itália, do Vêneto, a gente conhece aí algumas cidades principais no Vêneto como Veneza, Verona, Pádua, Treviso, outras cidades também, Lombardia, e a Toscana e Emília-Romagna. Não que não viessem para cá imigrantes italianos de outras partes da Itália, mas a maioria, o Brasil se caracteriza por ser um país que recebe muitos imigrantes, a princípio, do norte da Itália, especialmente do Vêneto. Depois, a partir de 1902, já há um equilíbrio entre as regiões da Itália que mandam imigrantes para o Brasil, E aí se concentram um pouco mais aqui em São Paulo e nas regiões urbanas, das cidades do interior do estado de São Paulo, os imigrantes do sul da Itália, especialmente calabreses e napolitanos, E isso vai mais ou menos até a Primeira Guerra Mundial. Depois, durante a Primeira Guerra Mundial, esse fluxo migratório para o Brasil, no que diz respeito a todas as nacionalidades, diminui muito, Ele sofre uma retomada na década de 20, mas aí especialmente com imigrantes do leste europeu e da Alemanha. E depois, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um outro fluxo migratório importante de italianos para o Brasil, mas aí é um pouco diferente desses imigrantes que vêm para cá no final do século XIX, Era uma mão de obra, esse do pós-guerra mundial, do pós-segunda guerra, uma mão de obra mais especializada, engenheiros, advogados, médicos, Era um outro perfil de imigrantes, enquanto os imigrantes do século XIX eram mais camponeses,
ou pessoas que estavam ligadas ao trabalho na terra. O começo da grande migração no final da década de 70 do século XIX, e aí a gente está falando de uma imigração que se relaciona essencialmente com fatores econômicos, né? A questão do norte da Itália, como que o capitalismo desenvolvido pós-revolução industrial e pós-revolução francesa na Europa age especialmente sobre as populações que viviam nos campos da Europa, especialmente nos campos italianos, fazem com que essas populações tenham que arrumar uma alternativa e encontrar um novo local para viver. E aí, nesse sentido, é importante a gente falar em revolução industrial, né? Porque sem o barco a vapor, sem ferrovia e sem o telégrafo, né, essas pessoas não poderiam vir para a América na quantidade em que elas vieram, né? Então foram todo um conjunto de fatores que propiciou a grande imigração de italianos para o Brasil. A miséria, né, no campo italiano, se a gente pega as canções dos italianos no final do século XIX, os poemas, a gente vê que eles não aguentavam comer polenta, por exemplo, e que é algo que hoje a gente coloca como super tradicional, mas eles só comiam polenta e eles não aguentavam mais comer polenta, né? O vinho era raro, a carne era rara, né? Então é difícil até a gente imaginar no Brasil que na Itália, no final do século XIX, as pessoas podiam literalmente morrer de fome, né? E essa é uma situação agravada por questões climáticas, agravada por questões higiênicas, epidemias de cólera, inundações, tudo que vocês podem imaginar acontece na Itália no final do século XIX, terremoto, avalanche, enfim, e tudo isso gera esse desespero de muitas famílias em querer mudar de vida, e a América oferecia isso, né? O Brasil entra na jogada pagando as passagens de navio e de trem para essas pessoas. Então era basicamente o sonho depois acabou ficando famosa a frase, né, fazer a América, era um sonho que o Brasil a princípio pagava para essas pessoas. Os primeiros italianos que vêm para o Brasil, e na verdade quando a gente fala de grande imigração de italianos, a gente está falando de imigração para o interior do estado de São Paulo, para o oeste paulista, que a gente fala, né, para as zonas da Terra Roxa e da Terra Vermelha, onde se plantava café. Para vocês terem uma ideia, durante o começo do século XX, até a Primeira Guerra Mundial, né, cerca de 75% do café consumido no mundo vinha do interior do estado de São Paulo, né? Então é uma quantidade gigantesca, ainda mais se a gente for pensar para o começo do século XX, né, há mais de 100 anos isso, né? E a lavoura cafeira era uma lavoura que sempre demandou muita mão de obra, né? O café ele transforma São Paulo em diversos sentidos, né? Ele faz com que a cidade e o estado se tornem muito mais ricos, né? Ele atrai essa mão de obra estrangeira, né? Só para aqui na Hospedaria de Imigrantes do Brás passaram 3,5 milhões de pessoas de mais de 70 nacionalidades diferentes. As bagagens que os imigrantes traziam não eram só de roupas e de objetos, era também uma bagagem cultural imensa, com um novo tipo de pensamento econômico, político, social, com novas ideias, né? Enfim, o café ele acaba propiciando isso para São Paulo, uma transformação sem precedentes na história do Brasil, de uma cidade, de um vilarejo, né, em meados do século XIX, para menos de 100 anos depois se tornar a maior cidade do país e uma das maiores cidades da América Latina, né, do mundo a posteriori, né? Enfim, e é o café que propicia isso, né? Claro que muitas famílias depois vão para outras atividades, mudam para a cidade de São Paulo, mas o que o Brasil queria, a princípio, o estado de São Paulo queria, eram trabalhadores, eram famílias, e isso é uma característica muito interessante da imigração italiana, né, para São Paulo. Se caracterizam por famílias. Eu já encontrei, por exemplo, casos de 40, 45 membros de uma família que vêm juntos para o Brasil no mesmo navio, né? Uma imigração, a princípio, também subsidiada para trabalhar na lavoura cafeira. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar uma imigração, vocês vão ver que as duas estátuas que guardam a fonte do museu têm relação com a agricultura. Uma é a deusa da agricultura e outra é a sua filha, né? Então, assim,
meio que simbólico, né, e mostra que a hospedaria servia para pessoas que tinham como destino o interior do estado de São Paulo e, consequentemente, as plantações de café. A hospedaria de imigrantes do Brás, ela funcionou de 1887 até 1978, né? Abrigamos aqui pessoas de mais de 70 países diferentes, nacionalidades diferentes, 3 milhões e meio de pessoas, brasileiros e estrangeiros. Ao longo desse percurso da história da hospedaria, foram produzidos diversos documentos, né? E esses documentos ficaram guardados na hospedaria. Tem um acervo arquivístico histórico gigantesco relacionado à história da hospedaria de imigrantes. Quando a hospedaria encerra suas atividades em 1978, o Brasil vivia uma nova fase, digamos assim, no que diz respeito à imigração. O Brasil não atraía mais tanta mão de obra para cá, mas em contrapartida, pela situação econômica do país, enfim, né, por questões políticas e sociais, muitas pessoas começaram a querer migrar para outros países. Então o Brasil passou na década de 80 a ser um país que expulsava mais gente do que atraía, né? E, de certa forma, as pessoas sempre tentam buscar estratégias para se manter num país da melhor forma possível, né? Legalmente falando, né? Com documentos em ordem, com os direitos reconhecidos, né? E aí surge, na década de 80, as possibilidades, na verdade não surge, mas acaba se expandindo entre a população brasileira, ideias a respeito de conseguir obter uma dupla cidadania, uma cidadania italiana, uma cidadania portuguesa, espanhola, alemã, enfim, são várias possíveis, né? E a hospedaria de imigrantes, né, depois Memorial do Imigrante, Museu de Imigração, acaba sendo um foco dessas pessoas, né? Porque elas sabem, né, e isso já se sabia desde o final da década de 70, com notícias, né, nos principais veículos de comunicação de São Paulo, que a hospedaria tinha registros de imigrantes aqui, né? E ao longo desse tempo, né, especialmente na década de 90, quando esses registros começam a ser digitalizados e disponibilizados em bancos de dados, o acervo da hospedaria começa a ser muito mais conhecido. E o museu, claro, com o seu corpo profissional, entendendo mais, estudando mais essa documentação, passa a ser uma referência no Brasil inteiro no que diz respeito a estudos de entradas de imigrantes no país e, consequentemente, a genealogia. Hoje, né, tirando o público escolar e um público que vem aqui do entorno, né, realizar passeios e conhecer nossas exposições, a gente também tem um público muito importante, né, que vem para o museu saber a respeito de suas origens, saber a respeito de imigrantes que porventura tenham passado por esse edifício, né. 75% a 80% desse público tem interesse, em primeiro lugar, em obter uma cidadania europeia, digamos assim, né? Porque a maior parte tem interesse na cidadania europeia. Desses 75%, 80%, também a gente tem uma porcentagem parecida para imigrantes, descendentes de imigrantes italianos. Ou seja, a grande maioria das pessoas que procuram o museu, nesse sentido, né, na busca de pesquisas de registros de imigrantes, são descendentes de italianos, né? Eu costumo dizer que quando a gente começa a pesquisar a história da nossa família, a gente se aproxima muito mais da história com H maiúsculo. A gente se interessa muito mais por história. E esse é um movimento, e aproveitando que a gente está falando de turismo, né, eu acho interessante mencionar, de que eu tenho percebido novas modalidades de turismo, digamos assim, né, que são as pessoas que querem visitar as cidades de origem dos seus antepassados, quando descobrem essas cidades, quando descobrem as suas origens e quando descobrem a história da imigração para o Brasil, né? Por exemplo, Gênova passa a ser uma cidade que as pessoas querem conhecer, porque é o principal porto de saída de italianos para o Brasil. A mesma coisa com relação a Nápoles, né? Veneza, digamos assim, não é só um local em que você vai conhecer por conta da cidade ser bonita, você quer conhecer o interior de Veneza, né? Porque essas pessoas não vinham das cidades, especificamente falando, da cidade de Veneza, da cidade de Pádua, da cidade de Verona, essas pessoas vinham do interior da Itália, dos pequenos comuni, né? Dos pequenos municípios, né? Essas pessoas têm cada vez mais interesse, não só em descobrir a história da sua família, né?
elas se aproximam muito mais dessa história, que eu digo, dessa história com H maiúsculo, e consequentemente elas querem conhecer novamente essa história de um jeito diferente, né? Visitando os lugares em que os seus antepassados passaram, seja no país de origem, né? No caso da Itália, seja no Brasil também, né? Então, assim, o museu ele tem esse papel social super importante, né? De fazer com que as pessoas reflitam sobre processos migratórios, né? Sejam processos migratórios históricos ou sejam processos migratórios contemporâneos, né? Porque também existem muitos brasileiros que hoje são migrantes no mundo inteiro e o Brasil continua atraindo uma mão de obra estrangeira, né? Para trabalhar aqui, né? E ao mesmo tempo esse espaço também para as pessoas redescobrirem a história das suas próprias famílias e redescobrirem, por que não, a história em si, né? Eu acho que esse é um dos grandes papéis que o museu tem, né? E faz parte do meu trabalho, faz parte do meu cotidiano aqui no museu, fazer com que as pessoas reflitam sobre isso. Uma porta que se abre ao dizer seu sobrenome é orgulho ou motivo de esquecimento? O que o seu sobrenome representa